Olá, querido amigo, querida amiga. Mais um dia brilhou para nós, graças ao nosso Senhor e o nosso Salvador Jesus Cristo. E não há coisa melhor do que começar o dia meditando na Palavra de Deus e estamos prontos para fazê-lo. Obrigado por sua companhia. Vamos juntos no estudo de hoje, cujo título é Contagioso. Vamos à leitura do texto de hoje, que está lá em Números capítulo 12, versículo 1 a 3. Escute as palavras. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Arão e Miriam eram pessoas especiais dentre todo o povo de Israel. Deus havia escolhido Moisés como seu profeta, Arão como seu sumo sacerdote e Miriam também era profetisa. Eram líderes do povo, exerciam uma importante função de liderança entre o povo. Agora a rebeldia, a inquietação se abateu no núcleo da liderança do povo de Israel, através de Miriam e Arão. E pasmem vocês, Arão e Miriam eram irmãos de Moisés, irmãos de sangue, da mesma casa, filhos do mesmo pai e da mesma mãe. E, no entanto, eles se rebelaram contra Moisés. Isso é terrível. Às vezes, no meio da liderança, se demonstra a degradação da natureza humana de maneira muito desagradável. Deixaram de confiar em Deus, porque Deus foi quem escolheu Moisés. E Miriam disse, não tem porventura Deus falado a nós, somente por Moisés? E acaba tentando usurpar a autoridade e a liderança do servo que Deus havia escolhido. Sabe, meu amigo e minha amiga, quando eles rebelaram contra Moisés, na verdade se rebelaram contra Deus. Quando eles não aceitaram a liderança de Moisés, eles não estavam aceitando a liderança de Deus. Foi Deus quem escolheu Moisés. Foi Deus quem o chamou. Moisés, inclusive, quis até se esquivar. Senhor, manda outro, não manda eu. Eu sou pesado de língua. E Deus, então, insistiu para que Moisés fosse. E quando Arão e Miriam se rebelam contra Moisés, demonstra, no fundo, que estavam descontentes com a liderança de Deus. Será que não é a mesma coisa que acontece no tempo de hoje? Quando nós não aceitamos a liderança aí do pastor da sua igreja, do ancião da tua igreja, quando nós rebelamos contra esses homens, contra essas mulheres, não aceitando que eles nos lideram, afinal de contas, quem os chamou, quem os colocou na posição em que estão, não foi o próprio Deus? Será que rebelar-se contra esses homens e essas mulheres também não seria a mesma coisa que rebelar-se contra Deus? É uma coisa para nós meditarmos, para nós refletirmos. Bom, aqui diz a Bíblia que a razão foi porque Moisés tomara a mulher cuxita, mas você percebe claramente pelo contexto que não foi esse o real motivo. Isso, na verdade, somente foi um pretexto. A questão aqui era o dom profético. Não tem Deus falado a nós, também, não somente com Moisés, é o dom profético. E diante dessa situação, eles se viram ameaçados, porque veja, você se lembra que Moisés, aí nos capítulos que nós lemos, você percebe que Moisés disse para Deus, o Senhor, é pesado demais essa carga, não aguento sozinho. Então Deus pede para que ele escolha 70 anciãos, homens consagrados. E Deus tira um pouco do espírito que está sobre Moisés e coloca sobre os 70. E agora eles poderiam liderar o povo junto com Moisés. Parece que eles se sentiram ameaçados pelo desdobramento de toda nova liderança e disseram, será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Não falou também por meio de nós? E se levantou aí contra o servo do Senhor. Como resultado, o Senhor então convoca Arão, Miriam e Moisés. Vão agora para a frente da tenda da congregação. E o Senhor então falou com eles por meio da tenda da congregação, quando a nuvem baixou-se no santuário. E ali, naquele instante, o Senhor reafirmou a liderança de Moisés. Deus havia dito, olha, se houver profeta entre vocês, eu falarei com eles através de sonhos e visões.
Não, mas não é assim com o meu servo Moisés. Veja o que está escrito no capítulo 12, versículo 7 de Números. Diz assim, ó: não é assim como meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temeste falar contra meu servo, contra Moisés? Moisés se torna um líder adequado porque aprendeu com os anos de experiência com Deus a ser exatamente fiel, dependente e ter o temor de Deus no coração. Ele se tornou agora um líder adequado para que Deus pudesse usar, porque ele se deixava usar por Deus. Afinal de contas, não foi exatamente isso que Deus disse acerca dele no verso 7? Não é assim como meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Ele é fiel em toda a minha casa. Bom, como Deus respondeu a essa rebeldia? Diz a Bíblia que a Miriam foi acometida de lepra. Veja o que diz o verso 9. E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Por que somente Miriam foi acometida de lepra e não Arão? Porque ambos se levantaram contra Moisés. Aqui o texto parece indicar que Miriam foi a líder da revolta. Foi ela que começou a murmuração e instigou seu irmão Arão a ir junto com ela na mesma direção. Arão também era sumo sacerdote e ele deveria ministrar em favor do povo dentro do santuário. Se ele fosse acometido de lepra, ele não poderia exercer a sua função sumo sacerdotal. Mas ele estava junto com ela na rebeldia. Agora, aqui há algo maravilhoso que eu gostaria de deixar bem claro para você, para nossa meditação, né? Eles se rebelaram contra Moisés, falaram mal de Moisés, não desejavam a liderança de Moisés. Mas quando Deus reafirmou a liderança de Moisés e puniu Miriam com lepra, a atitude de Arão, que antes não aceitava a liderança espiritual do seu irmão Moisés, agora se torna submisso e pede exatamente essa liderança em favor da sua irmã. Veja o que diz o verso 11. Então disse Arão a Moisés: ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Às vezes na nossa vida acontece a mesma coisa. Aqueles que se rebelam contra os líderes espirituais do povo de Deus, em uma situação de aperto, são os primeiros a buscar a intercessão desses líderes por eles. Que coisa, né? Eles poderiam ter aprendido essa lição sem passar por essa dramática situação. Miriam ficou leprosa, mas diz a Bíblia que Moisés, por isso é chamado o homem mais manso da terra, né? Moisés intercede. Verso 13 diz assim, ó: Moisés clamou ao Senhor dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Deus não atendeu de pronto, não a curou imediatamente. Deus permitiu que ela ficasse 7 dias leprosa. Claro, a lepra são feridas e certamente causam dor, constrangimento, porque ela ficaria isolada do restante do povo. Ela aprendeu que as consequências dos atos vêm irremediavelmente. Assim acontece conosco, né? Deus nos perdoa a iniquidade, o pecado, como Deus perdoou claramente a Miriam, mas ela sofreu as consequências dos seus atos errôneos, da sua decisão errada de ter se levantado contra o servo de Deus, mas com isso demonstrando levantar contra a liderança do próprio Deus. Meu amigo, minha amiga, deixa eu dizer uma coisa. Ao invés de se levantar contra o servo de Deus, não seria melhor interceder por eles? Não seria melhor pedir a Deus que Deus o ajude a mudar em uma certa atitude errônea que talvez você acha que ele está cometendo? Seria muito bom se nós aprendêssemos com essa lição, porque Deus tem alta conta aos homens e às mulheres que Ele chama, que Ele convoca, que Ele busca para liderar o seu povo. É claro que esses homens e essas mulheres eles não são infalíveis, eles cometem erros como seres humanos comuns, mas ao invés de criticá-los, ao invés de diminuir a influência que
que eles têm sobre o povo, você poderia orar, interceder, pedindo a Deus por eles. É essa atitude que Deus espera de mim e de você. Com essa história, é isso que nós aprendemos. Que Deus abençoe você, meu amigo, minha amiga, que a paz do Senhor Jesus alcance seu coração. Ore comigo nesse instante. Pai querido que estás nos céus, te agradecemos do fundo do nosso coração pela lição extraordinária da vida de Moisés, Miriam e Arão. Como o Senhor perdoa o pecado, mas às vezes permite que as consequências nos atinjam, mas que a intenção do Senhor no final sempre é nos fazer crescer e melhorar na nossa atitude. Pai, nos ajude a sermos fiéis ao Senhor acima de qualquer coisa, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu amigo, minha amiga, que a paz do Senhor Jesus realmente esteja com você. Aproveite bem o seu dia.